aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, na nossa aula de hoje nós vamos aprender o presente de indicativo. Gente, que nome esquisito, né? Mas na verdade, o que a gente vai fazer a partir de agora é conhecer um pouco mais sobre uma das classes de palavras mais importantes que nós temos no espanhol, que são os verbos, tá bom? Verbos ou verbos, como a gente fala em espanhol. Os verbos são aquelas palavras que expressam ação, estado ou fenômeno da natureza, igualzinho a gente aprendeu no português. Portanto, gente, verbos são, por exemplo, comer, beber, dormir, cantar, passear, ficar em casa na quarentena, eh, caminhar, conhecer, fazer, pedir, poder, conseguir, todas essas palavras que eu citei aqui para vocês são verbos, tá? Então, são palavras que expressam coisas que a gente faz, expressam estados, né? Como, por exemplo, o verbo ser e estar, ou expressam algum fenômeno da natureza, como, por exemplo, chover, nevar, tá bom? Então, todas essas palavras são verbos. Os verbos, eles têm modo, né, indicativo, subjuntivo e imperativo, e tem tempo, passado, presente e futuro. Então, é praticamente a mesma coisa do português. Lembrando, né, gente, português e espanhol são primos, são idiomas primos, assim, então são bem parecidos. E o presente do indicativo, que a gente falou no título aqui da nossa aula, nada mais é do que você colocar esses verbos no presente, para você falar de coisas que estão acontecendo agora, né? Como a gente vê aqui, ó, o presente do indicativo é utilizado para falar de uma ação que acontece, como o próprio nome diz, no presente, tá? Também posso usar o presente para descrever ações rotineiras, coisas que eu faço sempre, ou situações estáveis e permanentes. Também posso usar o presente para falar de coisas que vão acontecer num futuro bem próximo, um futuro que está bem pertinho, eu posso usar o presente também. Vamos dar uma olhada nas frases? Pelas frases a gente entende tudo, né? Pelos exemplos fica tudo mais fácil. Então vamos dar uma olhadinha nessas 4 frases aqui, ó. Todos queremos que se acabe a pandemia. Muito fácil, né? De compreender. Todos queremos que a pandemia acabe. Então nós temos aqui esse verbo sublinhado, que é o verbo querer. Ele está conjugado no presente, porque é uma coisa que eu quero agora, né? E quem é que está querendo somos nós, não é isso? Então, a forma como o querer foi transformado, foi conjugado, me faz entender que quem está querendo que a pandemia acabe somos nós, né? Nós, o universo inteiro. Segunda frase, ó. Marcos juega al fútbol todos os domingos. Traduzindo, Marcos joga futebol todos os domingos. Então, essa é aquela situação de coisa rotineira que você faz com frequência. Então, você pode usar o presente para falar de coisas que você faz com frequência, né? Aqui o verbo jugar está conjugado no presente do indicativo. Terceira frase aqui, ó. Ana habla inglês muy bien. A Ana fala inglês muito bem. Então, o verbo hablar, que é falar, também está no presente para falar de uma condição estável e permanente, né? A Ana sabe falar inglês. Ela fala inglês muito bem, né? Ela só vai deixar de falar se ela, sei lá, bater a cabeça e esquecer, mas fora isso, ela sempre vai saber falar inglês. Na verdade, se ficar muito tempo sem treinar, a gente fica um pouco enferrujado, né? Mas fora isso, é uma situação permanente e estável da Ana, né? Saber falar inglês. E por último aqui, a última frase. Vamos a Miami el próximo mês. Vamos para Miami no próximo mês ou no mês que vem. O que significa essa frase aqui? É um exemplo daquela situação de futuro próximo, um futuro que está bem pertinho, eu posso usar o presente para falar dele. Eu poderia colocar no futuro, né? Colocar o verbo ir no futuro. Iremos a Miami no próximo mês, estaria correto. Mas também, como está muito pertinho, eu posso falar usando o presente, colocar o verbo ir no presente, né? Que é vamos. Vamos a Miami no próximo mês. Então, nessas situações aí, basicamente, a gente usa o presente do indicativo. A gente coloca os verbos no presente, a gente conjuga os verbos no presente.
Mas o que é conjugar, então, professora? Conjugar, pessoal, é você transformar o verbo para que ele informe quem está praticando a ação e quando está praticando a ação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tela. Como que a gente conjuga os verbos no presente do indicativo? E aqui eu vou colocar apenas verbos regulares. O que é um verbo regular? Vou botar um R de regular aqui. Será que eu dou conta de escrever? Consegui, ó. Regulares. O que é um verbo regular? Um verbo regular é um verbo que não sofre alteração no seu radical. O radical do verbo é aquela parte do verbo que não muda, é a sua raiz, é aquela parte que se repete. Vamos dar uma olhadinha aqui na palavra amar, no verbo amar. O verbo é essa palavra toda, né? Amar. Como que eu acho o radical? Eu tiro as duas últimas letras. Tirei as duas últimas letras, que são o R e mais a vogal temática, que no caso aqui é o A. Então, tirei as duas últimas letras, tudo que me sobrar do lado de cá, do lado esquerdo, eu chamo de radical. E esse radical do verbo amar, ele é regular porque ele vai se repetir com todas as pessoas, tá? Com todos os sujeitos. O radical é AM, não é? Tá vendo que ele se repete aqui com todo mundo? Então, isso vai classificar o verbo amar como um verbo regular. Ele repete o radical e aí, para conjugar, eu apenas vou mudar a terminação. A terminação é a parte da palavra que me diz quem é que está amando, tá? Então, por exemplo, aqui o "o" significa que quem está amando sou eu, tá bom? Esse "as" significa que quem está amando eres tu, tá? Vamos fazer aqui falando direitinho? Então, como é que a gente conjuga? A gente pega o radical e junta com a terminação de cada uma das pessoas. Cada pessoa tem a sua terminação. Então, vamos lá. Eu amo, tu amas, ele ou então ele ou então usted ama. O ele, o ele e o usted, esses três sujeitos aqui, essas três pessoas usam essa mesma terminação, tá? Elas compartilham essa mesma terminação. Nosotros amamos, vosotros amais, ellos ou então ellas ou então ustedes amam, tá? E aí eu montei, conjuguei. Isso é conjugar. Juntei o radical com a terminação e aí transformei o verbo, né, dessa forma infinitiva onde ele estava para cada possibilidade aí de sujeito, tá bom? Vamos fazer isso de novo aqui com comer? O comer, ele então vai ter outro finalzinho porque ele termina com er, né? Então, vamos primeiramente fazer a mesma coisa. Primeiro você acha o radical, que você acha tirando as duas últimas letras. Tudo que sobrar aqui vai ser radical e eu vou apenas repetir. E aí, para conjugar, eu vou unir com cada terminação, né? Yo como, tu comes, ele come, nosotros comemos, vosotros comeis e eles comem. E por último aqui o beber. Para achar o radical também, eu tiro as duas últimas letras. Tudo que sobrou aqui desse ladinho esquerdo, vou chamar de é o radical. Então, vou pegar radical e juntar com o finalzinho, com a terminação. Yo vivo, tu vives, ele vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís e eles vivem. E aí a gente consegue conjugar, gente. Todo mundo que termina com ar vai ter esse finalzinho que está aqui de verde, ó. Todo mundo que termina com er vai ter esse finalzinho que está aqui de azul. E todo mundo que termina com ir vai ter esse finalzinho aqui de vermelho. Verbos de primeira conjugação, verbos de segunda conjugação e verbos de terceira conjugação. Deu para entender, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês e até a nossa próxima aula.